Como o ser humano é muito rico na sua forma de interpretar e se relacionar com as pessoas, as nossas distorções cognitivas também são muito variadas. Algumas das mais comuns estão elencadas aí para vocês. Então, por exemplo, é muito comum que nós nos deparemos com pessoas que tenham a distorção da leitura mental, ou leitura da mente. O que isso significa? Quando ela lida com uma pessoa, ela acredita saber o que a outra pessoa está pensando. E dificilmente isso condiz com a realidade. Então, numa situação social em que eu encontro com uma pessoa e ela não fala comigo, a primeira coisa que viria à minha cabeça, caso essa seja uma distorção característica do meu perfil, seria: ela está achando que eu não sou merecedora de que ela fale comigo, ou ela se acha superior a mim, ou qualquer outra coisa dessa natureza que parece que eu sei o que o outro pensa. E isso muda a minha forma de me sentir e de agir em relação àquela pessoa. Previsão do futuro é outra que é muito comum, especialmente em pessoas muito ansiosas. Ela antecipa, mas normalmente ela não antecipa todas as consequências possíveis. Ela antecipa apenas as consequências negativas relacionadas com uma situação. Então eu antecipo, por exemplo, usando dessa distorção cognitiva, que se eu tentar ligar para fulano, ele não vai me atender, ou ele não vai fazer aquilo que eu estou precisando que ele faça para mim, ou que mesmo que eu tente com todo o afinco do mundo, eu não vou passar no concurso tal, fulano não vai se interessar por mim, ou coisas horrorosas acontecerão no meu futuro. Outra distorção cognitiva muito frequente é a catastrofização. Diante de qualquer situação, a pessoa imagina o pior desfecho possível, e esse desfecho é um que para ela é um desfecho insuportável. Então, se por exemplo, eu quero fazer um bolo e eu tenho a catastrofização como uma coisa muito forte, eu antecipo que esse bolo vai ficar ruim e que as pessoas vão tirar daí a ideia de que eu não sei cozinhar. E que depois disso ninguém nunca mais vai aceitar vir à minha casa e muitas pessoas vão deixar de falar comigo porque eu sou uma cozinheira incompetente. Olha a relação, é quase inacreditável que diante de uma situação que começa com eu quero fazer um bolo, você antecipe que pessoas vão romper um relacionamento com você. Mas se você vive numa realidade de catastrofização, é a única possibilidade que você dá conta de enxergar. E isso altera completamente toda a sua relação com o seu ambiente, inclusive com o bolo que você fará. Ou não fará, porque antecipou as consequências muito ruins que viriam daquela tentativa culinária. Rotulação é outra coisa muito frequente de se encontrar como distorções cognitivas. Isso significa que você atribui traços negativos e rotula as pessoas ou as situações de acordo com aquele traço que você identificou. E é a única coisa que você consegue ver ali. Então, uma pessoa não é confiável, a outra é muito faladora, a outra só deseja o mal das outras pessoas, a outra situação, né, não é adequada para você, porque uma pessoa do seu status social, do seu nível de escolaridade, não deveria se relacionar com aquele tipo de situação, e dessa maneira você limita completamente as suas possibilidades de interação para um grupo muito restrito e homogêneo de situações ou de pessoas com quem se relacionar. Desqualificação dos pontos positivos é outra muito frequente de ser vista, na qual as pessoas esquecem ou menosprezam tudo que elas conseguiram, tentaram e conseguiram, todos os ganhos, todas as vezes em que ela obteve sucesso, e a única coisa que ela consegue manter como foco atencional, nomear e deixar que conduza a vida dela foram as coisas que ela tentou e que deram errado, tanto para ela mesma quanto para o outro. Então, pegando um exemplo bem bobinho, eu mostro para a pessoa a foto de um homem lindíssimo e a única coisa que ela consegue filtrar é que ele tem uma verruga ou uma pinta no rosto que tira a simetria daquele rosto. Então, talvez ele já não seja tão bonito assim. Então, diante de uma situação em que eu apresento uma pessoa de fato bela, ela foca em algum aspecto mínimo ou um pouco maior, mas negativo, que tira dele as características positivas. Isso vale para um todo, isso foi só um exemplo.
O filtro negativo tem características parecidas com a desqualificação do positivo. Só que na desqualificação do positivo, a pessoa dá conta de reconhecer que ali havia qualidades positivas que ela desmerece. No filtro negativo, nem mesmo essas qualidades positivas passam pelo filtro perceptivo da pessoa. Então, diante de uma situação ou diante de uma vivência, a única coisa que ela consegue apreender dali é o lado negativo da situação. O livro Depressão, da Bile Negra aos Neurotransmissores, traz um texto, que é um texto que remete à Grécia Antiga, que é tido como um dos primeiros textos científicos que falam da depressão. Ou seja, é um dos primeiros registros formais que a gente tem sobre os estados emocionais negativos que hoje são nomeados como depressão. Nesse texto, o protagonista acaba de se tornar pai. E aí, quando a pessoa vai até ele e fala, Senhor, seu filho nasceu, a primeira fala desta pessoa é, então avise aos meus herdeiros que seus bens se reduziram à metade. Ou seja, diante de uma situação potencialmente positiva, que seria o nascimento de um novo filho, a seleção dele das informações ambientais faz com que ele filtre e pegue só o lado negativo associado ao nascimento dessa nova criança, que no caso seria a herança dos seus outros filhos ter sido reduzida pelo nascimento de um novo filho. Esse pode ser um bom exemplo de filtro negativo de situações. Generalização e pensamento dicotômico também são distorções cognitivas muito frequentemente vistas em quadros depressivos. Na generalização, a pessoa se submeteu a um padrão, a uma experiência, essa experiência não necessariamente foi positiva, e a partir daquela única experiência, ela generaliza que todas as outras experiências da mesma natureza vão ter o mesmo final desagradável. Então, vamos supor que eu tentei um emprego numa loja, e eles me falaram que já tinham contratado outra pessoa. Com base, então, nessa única experiência de não ter conseguido o emprego, se eu vivencio uma distorção cognitiva no sentido de generalização, eu vou acreditar que todas as vezes que eu tentar alguma coisa na minha área profissional, eu não vou conseguir. Isso vai dar margem a pensamentos automáticos extremamente negativos e de ansiedade todas as vezes que eu for montar o meu currículo ou que eu precisar entregá-lo em algum lugar, o que tem um potencial muito grande de aumentar o meu nível de estresse, de ansiedade, de sofrimento e de me levar a evitar esse tipo de situação ou construir comportamentos que de fato sirvam para ratificar essa minha crença, porque eu entrego o currículo de maneira inadequada, eu falo gaguejando, eu não consigo explicar aquilo que eu quero, porque eu já acredito que aquilo vai dar errado. Então, eu termino criando condições para que o ambiente confirme a minha crença distorcida. Se uma pessoa apresenta muito dessa forma de interpretação do mundo e o terapeuta vai procurar no âmago da construção dessa crença, muito provavelmente ele vai encontrar uma crença de incompetência como crença central. De uma forma muito parecida com isso, no pensamento dicotômico, você ajusta tudo em termos de tudo ou nada. Então, ou você é o mais maravilhoso do planeta Terra, ou você não tem valor nenhum. Ou aquilo vai dar completamente certo, ou aquilo deu errado. Então, se você não foi o primeiro lugar, você não ganhou. Se você queria uma casa de 3 andares numa determinada rua X, numa cidade X, e você conseguiu uma casa de 2 andares na cidade que você queria, na rua que você queria, você fracassou porque ela não se adequou àquilo que era necessário para você. Pessoas que vivem com pensamento dicotômico tudo ou nada, elas vão ter grande dificuldade de relacionamento social porque as pessoas não vivem 8 ou 80. A maior parte das pessoas vai apresentar alguns comportamentos que são interessantes para nós e outros que nos desagradam. Alguns momentos em que elas são extremamente coerentes com as coisas que a gente acredita e outros que elas fogem ao que nós esperamos delas. Então, essas pessoas que vivem com pensamento dicotômico como distorção cognitiva muito frequente, ou você é completamente bom, ou você é ruim, ou você é meu amigo, ou você me diz não. As duas coisas não são cabíveis numa mesma situação. Isso restringe demais a interpretação que elas fazem do que é possível ter como vivência ou possibilidade no cotidiano.
Normalmente, esse é um tipo de pensamento que gera grande sofrimento para as pessoas que têm esse tipo de distorção cognitiva. Todas as distorções cognitivas têm grande potencial para gerar sofrimento para as pessoas que as apresentam, mas algumas têm como principais características exatamente o sofrimento associado. Entre essas distorções está a distorção do deveria, que também pode ser conhecida como a distorção do e se. Esse verbo deveria, ele está no futuro do pretérito, então ele já indica que não há mais uma possibilidade de alteração. É algo que ficou para trás, que eu estou antecipando consequências se tivesse acontecido de forma distinta. Então, são pessoas que ficam revivendo situações já acontecidas em busca de possibilidades de atuação em que fariam diferente e o desfecho seria outro. Mas isso não é possível no mundo concreto, no mundo real. Então não adianta nada você pensar ou ficar com uma interpretação de mundo ou se martirizando com o pensamento de que se você tivesse dito tal coisa para tal fulano de uma outra forma, ele não teria brigado com você. Que se você tivesse ido à casa da sua avó enquanto ela ainda estava doente, talvez ela não tivesse morrido. Se você tivesse, não adianta viver no futuro do pretérito. Esse é um lugar em que uma pessoa real não consegue estar. Pessoas que têm como distorção cognitiva o deveria como muito forte, elas tendem à autopunição e a se martirizar por situações que já não estão mais sob o controle dela ou sequer estiveram em algum momento. Essa é uma distorção cognitiva que normalmente vem associado com grande sofrimento e grande sensação de pesar e de culpabilização. Personalização e culpabilização são dois lados da mesma moeda de distorção cognitiva. O pensamento, a crença adequada e ajustada é assumir para você as responsabilidades que são suas e atribuir ao outro as responsabilidades que são deles. Mas nem sempre isso é fácil de ser feito. E com muita frequência nós encontramos pessoas que usam ou da personalização ou da culpabilização como formas típicas de interpretação e de leitura do ambiente. Na personalização, a pessoa assume para si todas as culpas de qualquer coisa negativa que tenha acontecido, incluindo aquelas que não são suas. Então você vê isso bastante em relacionamentos abusivos. A pessoa apanhou do companheiro, e a crença que ela constrói, a leitura que ela faz da situação é que de alguma maneira ela provocou, porque foi ela que falou no momento em que ele estava vendo o jornal, porque ela que não soube abordar de maneira correta, porque ela que estava com a roupa inadequada, ela que sabe que ele estava nervoso esses dias e ainda assim tomou aquele assunto e tentou falar de determinados padrões. Então, ela traz para si uma culpa que cabe ao outro, ao ambiente, à situação. E aí ela se martiriza com relação a isso, eximindo de culpa qualquer outra pessoa ou eximindo da realidade. Eu estou falando de culpa, mas não necessariamente precisava ser a culpa, poderiam ser os defeitos. Então, ele não vai ficar comigo, não é porque ele tem outro e os interesses dele são distintos e ele não terminou comigo da forma correta, porque ele não é adulto o suficiente para fazer isso. Ele não quer ficar comigo porque eu não sou boa o suficiente. Ele até tentou, mas eu não consegui mantê-lo como homem interessado em mim. Então aí ele não teve escolha a não ser buscar uma outra pessoa porque eu não sou o suficiente para fornecer o que ele espera de uma mulher. Esse é um padrão de personalização que nós encontramos com frequência. E eu fiz o exemplo da mulher em relação ao homem, mas pode ser do homem em relação à mulher, pode ser do empregado em relação ao chefe, do chefe do empregado, tanto que faz. São papéis mutáveis, mas a distorção cognitiva permanece a mesma. Outro lado dessa moeda é a culpabilização. Então são pessoas que não assumem nenhuma parcela da responsabilidade pelo que ocorre em suas vidas para si. É sempre do outro essa responsabilidade. Isso é esperado em crianças pequenas, mas isso não é esperado em um adulto. Isso já não é esperado em uma criança a partir de, 5, 6 anos de idade.
O que a gente espera? Você assume para si o que for seu, você delega ao outro o que é do outro. Se todas as vezes que algo de negativo acontece na sua vida, todos têm responsabilidade por isso, mas você não, você permanece como a vítima e como o injustiçado. Em todas as situações, existe uma possibilidade muito real de você ter uma distorção cognitiva associada com a sua interpretação de mundo e essa distorção ser a culpabilização. Então, eu já atendi pessoas em mais de um momento da minha vida em que nos relatos elas sempre vivenciavam brigas nos contextos sociais que elas ocupavam, seja em família, seja em trabalho, seja com amigos, e em todos os relatos vinha com fulano é muito intransigente, Beltrano não consegue se colocar no lugar do outro, não sei quem é muito egoísta, mas nunca havia um olhar para o próprio comportamento em relação àquelas situações, nem para a frequência com que elas aconteciam, nem para os múltiplos ambientes e pessoas distintas com quem a mesma pessoa sempre vivenciava problemas. Nesse caso, um bom lugar para começar uma busca por distorções cognitivas é na distorção de culpabilização. Comparações injustas são outro perfil de distorção cognitiva muito frequentes no nosso contexto e que são em grande parte incentivadas pela mídia e pelos veículos de comunicação em massa. Então é muito comum que eu, por exemplo, uma adolescente pego uma revista, vejo uma mulher linda, maravilhosa naquela revista, comparo em relação ao meu próprio corpo e me percebo como uma pessoa muito feia, desinteressante, gorda ou um monte de outras características, esquecendo nessa comparação que aquela modelo que se encontra na revista passou por um recorte para ser identificada como uma das mais bonitas dentro de um determinado segmento. Ela tem todo um acompanhamento para que consiga manter aquele padrão de corpo. Aquela foto foi tirada em um ambiente adequado por um profissional com uma determinada iluminação específica para favorecer as características positivas daquela modelo e minimizar ou esconder os aspectos negativos, e ainda pode ter sido submetida a uma edição de imagem em que se consegue modificar basicamente qualquer aspecto daquela imagem de uma forma que ela se adequa ao padrão que eles querem que ela tenha naquela foto. Se o uso dessa comparação, eu vou ser sempre pior, eu vou ser sempre perdedor. Isso acontece em grande parte no nosso cotidiano porque os modelos que são passados a nós, eles são irrealistas. Então você pega uma única pessoa que nasceu numa comunidade carente, sem apoio, sem amparo social ou financeiro de outras pessoas, e ela conseguiu chegar a um cargo de destaque, a um cargo de poder. É com essa pessoa que todos os outros serão comparados, no sentido de que se fulano dá conta, então qualquer um deveria dar conta, porque as condições foram estabelecidas para isso. Essa é uma distorção muito séria. Esse que chegou lá, tanto pode ter contado com auxílios que não estão descritos em parte da informação que a gente tem acesso, quanto pode ter características individuais muito distintas da maior parte da população, o que faz com que ele seja diferente, não eu, que não consegui chegar no mesmo ponto que ele conseguiu, apesar de termos partido de uma mesma origem humilde. As comparações injustas fazem muito parte do nosso cotidiano. Lembrando dos casos que eu já atendi ao longo da minha vida profissional, eu lembro de uma cliente que tinha uma crença muito forte de que ela era burra. E os exemplos que ela me trazia para justificar essa crença e a manutenção dessa crença eram completamente irrealistas. Então, um exemplo que ela trouxe uma vez e ela não conseguiu pensar em outro. Quando ela foi prestar vestibular, ela havia tentado a prova do ITA para engenharia aeronáutica e ela fracassou naquela prova. Que outra situação eu precisaria para entender que de fato ela era burra? E ela não consegue entender que a prova do ITA tem um ponto de corte absolutamente alto para quase 100% das pessoas. Então, não passar naquela prova não a faz pior do que as outras pessoas. Conseguir passar na prova do ITA a faria muito diferente da média da população e não ao contrário. Então, não é um bom exemplo para que ela mantenha uma crença de burrice quando ela não consegue uma coisa que quase ninguém consegue. Só que esse é um ponto que essa cliente específica tinha muita dificuldade de conseguir perceber, porque os padrões de comparação dela eram todos dessa natureza.
todos completamente injustos com relação a ela mesma. A lamentação é uma distorção que se aproxima um pouco do deveria e também se aproxima um pouco do e se. Na lamentação, a pessoa se foca naquilo que ela não fez e que ela acha que não dá tempo de alterar. Então, ela vivencia o passado em profundo sofrimento, porque a atitude que ela tomou foi uma e deveria ter sido a outra, e aí eu tenho uma mescla das duas distorções cognitivas, e ela acredita que não há mais o que fazer porque não há mais tempo hábil para alterações, e por isso ela se lamenta. Então, é muito frequente que nós encontremos pessoas jovens, eu estou falando de pessoas na faixa de 20, 30 anos de idade, que começam a se queixar da sua escolha profissional, por exemplo, fiz o curso errado, deveria ter feito uma outra faculdade, eu teria mais sucesso se eu fosse, sei lá, psicóloga do que advogada. E ela não consegue entender que ela ainda tem tempo hábil para mudar de ideia e mudar de carreira caso ela deseje. Que não é porque ela concluiu um curso superior ou ela entrou em uma universidade que ela está amarrada àquilo o resto de sua vida. Mas como ela não consegue enxergar mais aquilo como uma possibilidade real de atuação no presente, ela fica vivenciando eternamente o passado e se lamentando pela escolha feita ou pela não escolha feita da forma como ela gostaria que a história acabasse. Isso também é um grande paralisador de alterações na vida e gerador de sentimentos de sofrimento. Como eu disse, tem uma aproximação com o e se. Só que enquanto a lamentação, seu foco vai para o passado e é lá que você fica preso, se lamentando do que aconteceu ou não aconteceu na sua história de vida, no e se a pessoa antecipa. E ela faz infinitas possibilidades, mas ela só traz para si as possibilidades percebidas de maneira mais negativa. Ou as preocupações que ela apresenta são irrealistas com a realidade. E ela passa a vivenciar uma antecipação de futuro que nem necessariamente precisa acontecer. Ficou um pouco complicado, deixa eu tentar tornar isso mais simples. É como se eu vivenciasse um determinado momento da minha vida em que coisas acontecem, mas a minha preocupação, o meu pensamento está o tempo inteiro no futuro, antecipando os problemas que eu terei para manter aquela posição, ou o que acontecerá para roubar aquilo de mim, ou o que acontecerá para eu não conseguir um determinado padrão, ou as dificuldades que eu terei quando atingir aquele padrão. Esse padrão de distorções e se é muito frequente de ser encontrado nas pessoas que nós nomeamos como muito ansiosas ou muito inseguras. Lembrando de exemplos para tornar o aprendizado, o entendimento dessa situação mais fácil, eu me lembrei de uma cliente que há alguns anos atrás atendi, que conheceu um rapaz em um desses sites de relacionamento. O site que ela usou na época era aquele Par Perfeito. Eu não sei se esse site ainda existe, nem sei qual é o acesso, qual é a aceitação que ele tem na atual parcela da população de mesma faixa etária dessa moça, que devia ter por volta de uns 30, 35 anos. Eu sei que hoje um substituto para o entendimento de vocês poderia ser o Tinder. Então ela conhece uma pessoa por esse site de relacionamento, essa pessoa mora a mais ou menos 1.000 quilômetros de distância dela, então eles começam a se falar via internet, telefone, e eles marcam um encontro no qual ela sai da cidade dela e vai até a cidade dele. No caso, ela saiu de Belo Horizonte e foi até Brasília encontrar essa pessoa. Antes de ir, nós tivemos sessão e na sessão ela já não vivenciava o momento presente, ela já vivenciava momentos futuros, que é um indicativo de distorção cognitiva. As preocupações e os medos também não eram condizentes com a vivência que ela estava próxima a ter. Então ela não tinha medo de chegar lá e não gostar do cara, ela não tinha medo de ele não ser exatamente como ela havia pensado, ou de alguma coisa no encontro dos dois não ser satisfatório, que seriam preocupações um pouco mais presentes ou antecipando menos tempo no futuro do que as que de fato controlavam o comportamento daquela cliente. As preocupações dela eram:
quando ela fosse morar com ele em Brasília, ela conseguiria arrumar um emprego? A família dele a aceitaria, sendo que ela já tem uma filha? Quando eles fossem escolher um lugar para morar, seria possível morar em um lugar X de Brasília pelo custo financeiro, ou ela teria que morar numa das cidades satélites, sendo que ela não queria ter que lidar com essa possibilidade? O tempo todo, meu papel como terapeuta foi chamá-la para o presente. Eles ainda sequer haviam se encontrado pessoalmente. Por mais que houvesse possibilidades e conversas de estabelecer um relacionamento e até mesmo uma vida em conjunto, vivendo na mesma casa, sobre a qual eles já houvessem conversado pela internet, o ao vivo não havia acontecido. Quando ela de fato vai a Brasília e se encontra com ele, o encontro foi decepcionante, não aconteceu nada demais, mas não aconteceu nenhum décimo das coisas que ela estava antecipando para o que seria o encontro dos dois, o amor verdadeiro, com estrelinhas brilhando e tudo mais, e ela volta para Belo Horizonte sem desejar voltar a se encontrar com ele ou dar seguimento para aquele relacionamento. Todo o tempo que ela passou antecipando onde eles iam morar, como ela teria um emprego quando fosse residir em Brasília e todas as outras coisas foram completos desperdícios de tempo e de energia, porque ela não vivenciou nada daquilo e sequer se aproximou de uma realidade com aquelas características. A incapacidade para refutar tem alguns pontos em comum com o filtro negativo, com a diferença que no filtro negativo você de fato não percebe nenhuma característica da vivência que contraria aquilo que vai mostrar como a experiência vai ser horrorosa para você. E na incapacidade para refutação, por mais que as pessoas te apontem, te mostrem, te indiquem outras possibilidades, outras formas de interpretação da realidade ou fatos que vão contra a sua interpretação, você se mantém atrelada à sua interpretação negativa e não consegue refutá-la ou deixar aquela crença ir embora, se apegando a uma ideia de que não é possível ter certeza de que você está errado. Então, por exemplo, você passa por uma pessoa, ela não fala com você e na sua cabeça isso acontece porque ela está com raiva de você por qualquer motivo. Um terceiro te fala que essa pessoa poderia não ter te visto, estar com muita pressa, estar com os próprios problemas, ou N outras possibilidades de por que ela não falou com você. Mas você tem uma crença tão forte de que as pessoas estão com raiva de você, ou que faz uma leitura tão séria do que aconteceu ali, que você não consegue encarar essas outras possibilidades alternativas como possibilidades reais. E na sua fala e no tempo inteiro o que vai ficar é que a outra pessoa não pode ter certeza de que você está errada. Então, enquanto essa certeza não acontecer, você se mantém naquela crença que é mais disfuncional para você. Entenda isso com cuidado. Pode ser que nessa mesma experiência você encontrou com uma pessoa na rua que é seu conhecido, ele não falou com você, você tenha lido corretamente a situação e ele de fato esteja com raiva de você. Mas se todas as vezes é isso que você pensa, seus relacionamentos sociais vão ficar muito limitados. Por mais que naquele caso fosse verdade, se a crença predominante naquela pessoa fosse outra, de que a pessoa está ocupada ou alguma coisa assim, ela sofreria muito menos. Outra distorção cognitiva muito frequente é o julgamento de valor. Então, diante de uma situação potencialmente neutra que sequer te afeta, você dá um peso diferente ao que aconteceu ali, se colocando no lugar de juiz de quem decide se aquilo é bom ou ruim, se é muito ou pouco, se é uma situação em que a pessoa é superior ou inferior a você, por exemplo. É muito frequente que nos relatem uma história da qual nós não fizemos parte, que as decisões não nos envolvem e você imediatamente toma um partido em relação a um dos integrantes daquela história, porque você decidiu ali quem estava certo e quem estava errado. A relativização das situações é algo muito difícil para que a gente faça e passa diretamente pela responsabilização.
Então, uma fala que eu tenho que é recorrente, por exemplo, com os estudantes, é que em um casal não tem um certo e um errado. Ou tem dois certos e a coisa vai bem, ou tem dois errados e a coisa desanda. Eles têm muita dificuldade de entender isso porque normalmente nós nos colocamos do lado de um dos integrantes do casal e o outro é o malvado e o outro é aquele que faz as coisas darem errado. Então, todas as vezes que é muito fácil assumir uma posição sem considerar outras possibilidades, existe uma chance muito grande que o filtro cognitivo de julgamento tenha sido ativado e geralmente esse filtro te leva a uma distorção da realidade. Muito dificilmente você vai estar lendo a realidade da forma como ela realmente aconteceu, ou que gera mais situações interessantes e adaptativas para você.